Termoquímica, aula 2. Se você não assistiu a aula 1, é muito bom você olhar aí na nossa playlist a primeira aula de termoquímica, porque eu falei dos gráficos, gráficos de reações exotérmicas, gráficos de reações endotérmicas. Essa aula de hoje é para a gente poder calcular o ΔH quando a questão der para a gente as energias de cada ligação química. É muito importante, sabe, gente, quando vocês estiverem fazendo uma questão, observar o que a questão está querendo, óbvio, mas o que a questão te deu, o que ela te deu para você calcular o ΔH. Esse caminho que eu vou fazer agora é se ela te der as energias de cada ligação química. Então, se eu tiver as energias de cada ligação química, como é que eu calculo o ΔH? Como é que eu calculo a variação de entalpia? Entalpia é uma energia. Então, eu tomei como exemplo uma reação que é muito importante para todos nós conhecer, que é a reação do cloro na água. Estação de tratamento de água, coloca cloro na água. Para quê? Coloca cloro na água para formar HCl, que é o ácido clorídrico, e o HClO, que é o ácido hipocloroso. Então, se fosse aqui em Sergipe, por exemplo, a DESO, a Companhia de Abastecimento de Água daqui de Sergipe, coloca cloro na água para que forme HCl e HClO, e esse HClO é bactericida, vai eliminar os micro-organismos patogênicos. Isso é muito cobrado em qualquer processo seletivo, tá? Eu peguei uma equação que é útil para vocês aprenderem logo de uma vez por todas, tá? Que é importante, e para a gente calcular o ΔH. Então, quanto é o ΔH, a variação de energia dessa reação? Quanto é o ΔH? Aí o que é que eu faço? Para eu calcular o ΔH, eu tenho que entender o que tenho. E o que é que eu tenho? Eu tenho as energias de cada ligação química. Então, se eu tiver as energias de cada ligação química, eu preciso lembrar que os reagentes têm que absorver energia para se colidirem eficazmente e quebrar as ligações. Então, nos reagentes, as ligações são quebradas. Há uma quebra de ligação. Mas como, Helena, vai quebrar essa ligação? Porque os reagentes vão receber energia. Então, eles vão receber energia e quando recebem energia, vai haver a quebra da ligação. Mas quanto de energia? Aí é que você tem que observar quais são as ligações químicas que você tem em cada substância. Essa é a primeira dificuldade que eu observo em qualquer pessoa. Veja, ele vai te dar assim, Cl2. E você tem que imaginar a ligação química que tem entre um cloro e outro cloro. Seja esperto, veja a tabelinha, que você já tem uma indicação. Perceba que na tabelinha o cloro está com ligação simples. Mas se você sabe a teoria direitinho, você monta a estrutura que você vai entender que aqui é uma ligação simples. Na água, você tem duas ligações simples. Uma entre esse hidrogênio e esse oxigênio, e do oxigênio com o outro hidrogênio. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Quanto é para eu quebrar a ligação Cl-Cl? 240. Então, eu chego aqui e coloco 240. Quanto é para eu quebrar a ligação HO ou OH? 450. Então, eu chego aqui e coloco 450. Mas sejam espertos e percebam que vocês têm duas. Então, 450 vezes 2. Porque são duas ligações HO ou OH. Isto aqui é a energia da quebra. Então, para eu quebrar essas ligações, eu preciso fornecer, para a reação essa energia. Então, essa energia vai ser o somatório disso. 240 mais 900. 240 mais 900. Então, 900 mais 240 é a energia da quebra. Já é o ΔH, Helena? Não, né, gente? Não, pelo amor de Deus. Numa reação você tem reagentes e numa reação você tem produtos. Então, se numa reação... Peraí que eu estou ajeitando o meu microfone aqui, Pronto, ajeitei. Numa reação, a gente tem reagentes e a gente tem produtos. Então, nos reagentes estão havendo a quebra. E nos produtos? Nos produtos, a formação de novas ligações. Formação de novas ligações. E como estão se formando novas ligações, tem que haver liberação de energia. Esse é o X da questão, sabe? Por quê?
Porque enquanto aqui, nos reagentes, o sinal sempre vai ser positivo, aqui nos produtos, o sinal sempre vai ser negativo, porque tem que absorver para quebrar, depois tem que liberar para formar. E o ΔH vai ser o saldo disso. Então, vamos ver quanto que tem de liberação aqui, ó. Entre o H e o Cl, eu tenho uma ligação que tem um valor de 430. Então, a gente coloca menos 430, porque está formando novas ligações. Então, ele está liberando 430. No HClO, que quando você montasse a estrutura seria HOCl, aí você tem uma ligação que é o HO, que se fosse para quebrar seria positiva, mas como é para formar, tem que ser com sinal negativo. Então, HO é 450, a gente coloca aqui, ó. E a gente tem o OCl. O OCl é 205, como estamos formando, nós estamos formando, então está liberando. E se está liberando, o sinal tem que ser negativo. A soma disso, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 2, 10, deu a quantidade de energia que foi liberada para poder formar essas ligações. Mas se eu somo aqui, ó, 900 mais 240, quanto que daria isso? Daria 1.140, né? Eu tenho aqui 0, 4, 9, 2, 11, eu tenho 1.140. 1.140 quilojoules. 1.085 quilojoules. Agora vamos raciocinar comigo. A reação para acontecer absorveu 1.140. Mas a mesma reação, ao acontecer, liberou 1.085. Então, ela absorveu mais ou ela liberou mais? Pense em dinheiro que você entende. Se você tivesse depositado no banco R$1.000, R$1.140, tá? E aí você foi fazer compras e passou um cheque de R$1.085. O seu saldo, ele é positivo ou seu saldo é negativo? Pense um pouquinho, me responda, ó, 1.140, 1.085. Ainda tem um restinho de dinheiro, né? 1.140, só gastei 1.085, eu tenho um restinho de dinheiro. Esse restinho de dinheiro é o saldo. O seu saldo está positivo, porque o sinal aqui, esse número é maior do que este, o sinal é positivo do seu ΔH e é o saldo dessa conta. Então, como seria o ΔH? Através de uma energia de ligação. O ΔH é a energia da quebra mais a energia das novas ligações, que em termos matemáticos seria 1.140 mais menos 1.085. O resultado dessa conta é o seu ΔH. Então, nem sempre o ΔH vai ser produto menos reagentes. Por isso é importante a teoria. Por isso que você tem que ver o que tem. O que eu tenho? Eu tenho energia de ligação. Então, eu tenho que quebrar as ligações, formar novas ligações. Na quebra, o sinal sempre positivo. Na formação, o sinal sempre negativo. E o ΔH, um saldo, como um saldo bancário. Se eu depositei R$1.000 e gastei 900, o meu saldo ainda está positivo. Se eu depositei R$1.000 e gastei 1.500, o meu saldo vai estar negativo. E aí a gente sabe o ΔH, calculando por energia de ligação, através desse saldo de energia. Essa foi a aula 2, eu já tinha uma aula 1 de termoquímica. Se não assistiu, assista, para ficar tudo arrumadinho na sua cabeça. Aula 3, a gente vai calcular não mais por energia de ligação, a gente vai calcular por entalpias de formação. Eu vou olhar para a questão e vou perceber o que tem para poder calcular. Fica coladinho comigo? Sou Helena Bonaparte, do curso FIC. Um prazer imenso que vocês estejam assistindo minha aula. Se gostam, comentem, compartilhem, curtam. Muito importante, porque isso faz com que eu me sinta, né, bem, que eu saiba que o trabalho está surtindo efeito, e isso engrandece o nosso canal. Muito obrigada.